Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui no grupo de amigos online para mais um estudo desta série que nós estamos desenvolvendo, que é Amar a Deus acima de todas as coisas. Agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando aqui nesse estudo e que esse estudo seja uma bênção na tua vida, ok? A gente está desenvolvendo aqueles princípios envolvidos ali no mandamento que nós estudamos, observando ali a experiência de Pedro, relatada no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. A gente já viu a necessidade de autoavaliação. A semana passada a gente viu que o amor pode crescer, e hoje nós vamos ver o terceiro princípio que a gente pode tirar ali da passagem na vida de Pedro. O amor se expressa em ações, é prático, ok? Então vamos lá, vamos desenvolver então esse terceiro princípio. Palavras e ações. O amor que vem de Deus, do tipo, da qualidade de Deus, que é o amor ágape, ele não só é verdadeiro na sua motivação, mas ele é verdadeiro na sua intenção. Então ele se expressa por palavras e ações. Ele vai além das palavras. Ele é prático, ele desenvolve atos de bondade para abençoar a vida de outra pessoa. Só de palavra nós ficaríamos no meio do caminho. A gente não completaria aquele objetivo de alcançar e abençoar a vida da outra pessoa, ok? E aqui, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz o seguinte: se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando por alguma necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, só de falar, mas sim com atitudes e em verdade. Então aqui a gente começa a pensar algumas implicações do amor de Deus. Primeiro, que o amor de Deus ele se move sobre a verdade. Deus não poderia fazer de outra maneira. Jamais o amor de Deus se desenvolve em cima de um substrato do engano, da meia-verdade, da mentira. Isso seria uma contradição com o caráter de Deus. Então, ponto. Em verdade, porque Deus é a fonte de toda a verdade. E Ele não consegue agir de outra forma. E o amor de Deus é provado, ou seja, Ele age, Ele toma a iniciativa. Ele faz alguma coisa. Ok? Então, isso mostra claramente o caráter de Deus expressando o seu amor. E Ele fez, né? Jesus pagou o preço da nossa redenção, tanto da parte do Pai quanto da parte do Filho. Nós vemos expressões de amor, expressões provadas em nosso benefício quando ainda éramos pecadores. Então, por aí você já vê que a iniciativa da salvação é uma iniciativa de Deus. Agora, quando o homem ouve as boas novas da salvação, cabe a ele dar uma resposta. Ou seja, Deus estabeleceu os termos da nossa salvação, que é fundamentado no amor, e tem prazo de validade, claro.
não vai durar eternamente. E dentro desse prazo de validade, na vida de cada um, nós temos que responder ao chamado do Espírito, no tempo da nossa vida, enquanto é dia, enquanto nós podemos escolher, trabalhar e tomar decisões. Ok? Então nós temos que entender que amor não é sentimento, é a primeira coisa. Sentimento é uma coisa volátil, e sentimento nem sempre é verdadeiro, porque ele pode vir de uma história, de um contexto onde o engano está envolvido. Então, o sentimento não é uma coisa confiável, a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode vir de uma história boa, de superação e tudo mais, mas pode ser que não. Então, aí a gente fica meio... tem que ter prudência, discernimento com relação a esse tipo de coisa. E só o sentimento em si não quer dizer muita coisa, não é? Porque tem que ir além de uma emoção ou de um sentimento. Você tem que agir, e nós agimos por fé, porque a Bíblia diz que aquilo que não provém da fé é pecado. É assim que Deus olha para as coisas. Mas a Bíblia também diz que a fé opera pelo amor, porque senão a gente poderia operar pela fé com uma motivação errada. E nada disso glorifica a Deus. Por isso que Deus estabelece os termos para que a nossa vida seja uma vida frutífera para agradar a Deus e não para agradar a homens, ok? Mas a questão do amor, ela envolve 3 níveis. Na minha visão, ela envolve 3 níveis. O primeiro nível é amar a Deus, porque Ele é a fonte. Ele é o começo de tudo. Ele é a origem das boas dádivas. Então eu tenho que olhar primeiro para Ele, acertar, alinhar o meu coração com o céu, com a natureza de Deus. Aí a minha vida é transformada. E esse é um processo contínuo na minha vida. E eu vou aprender a olhar para mim mesmo com os olhos de Deus. E o grande problema que a gente encontra na humanidade é que as pessoas olham para si mesmas com um olhar enviesado, contaminado, corrompido, e aí podem fazer uma leitura errada de si mesmo. Então, Deus me ilumina o meu entendimento, Deus me prova para que eu saiba quem eu sou e quem eu posso ser na pessoa de Cristo. Então, aí ele começa a limpar a minha visão acerca de mim mesmo. E isso fala de identidade, propósito e destino. Ele vai trazer clareza ao meu coração. Ele vai trazer aquela purificação que é necessária para que eu consiga ver quem eu sou em Cristo. É a primeira coisa, porque não adianta amar o próximo se você não sabe nem quem você é. Ficaria um negócio meio da sua iniciativa. Não. Deus tem que trabalhar a nova natureza, a nova criação no teu coração, que vem de um novo nascimento, daquela operação do Espírito Santo introjetando a vida de Cristo dentro de mim, porque eu não tenho isso naturalmente. Isso é algo que Deus tem que fazer na minha vida. Nós temos que entender isso, porque senão todos nós, no momento em que a gente veio a Cristo, a gente já estaria pronto. Nós não estamos prontos. Nós estamos sendo trabalhados como barro dia após dia, rumo à maturidade, à estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo. Aí sim eu vou conseguir olhar para mim mesmo
com o olhar correto. Quem eu sou em Cristo, qual o propósito da minha vida em Cristo e qual o meu destino em Cristo. Aí eu vou conseguir alcançar o próximo. Então essa maturidade, ela é muito importante. Porque o que acontece com o crente carnal? Por ele não trabalhar, não ter esse trabalho, essa coisa trabalhada dentro dele, ele acaba criando confusão na interação com o outro, por falta de maturidade. Começa a discriminar, começa a ser seletivo, o amor dele é seletivo, é do jeito que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Ele ainda não entendeu. Ele ainda está preso numa visão corrompida pelo egoísmo de uma alma que precisa ser trabalhada. Isso é importante, porque senão a gente vai tropeçar nos relacionamentos e vai acabar gerando confusão. E Deus não trabalha com gente imatura, porque Ele sabe que isso vai trazer confusão no seio da igreja e até mesmo no trabalho da igreja em proclamar o Evangelho. Ele precisa trabalhar com gente esclarecida por dentro, com uma expressão boa para fora. Então o trabalho sempre começa de dentro para fora, como Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu coração está cheio do quê? O que eu vou jogar para fora? E vai atingir, vai contaminar, não só eu mesmo, com as minhas palavras, mas aqueles que estão à minha volta. E Cristo alertou sobre isso. E aí, o terceiro nível seria amar ao próximo. Aí já numa visão do amor de Deus. Perceba o trabalho que Jesus teve com Pedro, confrontando o amor de Pedro por 3 vezes. E nas 3 vezes, ele concluía, apacenta as minhas ovelhas. Porque o objetivo não é que Pedro apenas fosse liberto, abençoado, livre, porque ficaria nele mesmo a bênção. Mas Jesus não. Jesus falou, você precisa ser liberto, Pedro, porque você tem um chamado de apóstolo, você vai tocar em outras vidas em meu nome, no nome do meu reino. Você me representa na terra, na minha ausência. Então você precisa ser livre para poder trabalhar com outras pessoas. Então ele sempre aponta para a grande comissão, que é o lado missional da nossa vida, a missão que nós temos. Abençoado para abençoar. É isso. Ser para fazer. Fazer para ter muito mais e frutificar ainda mais. A Bíblia ela sempre apresenta essa visão para nós que somos discípulos de Cristo. Porque o crente carnal, bebê espiritual, ele acaba vestindo máscaras de hipocrisia, tentando esconder áreas de fragilidade, para que os outros não pensem mal dele. Ele está sempre olhando para ele mesmo. Isso não funciona. Isso não se sustenta no dia da provação. Sempre vai acabar dando confusão. Mas quando as coisas estão resolvidas no meu coração e eu vou arrancando essas máscaras, a minha preocupação não é impressionar pessoas, mas sim agradar a Deus. Agradando a Deus eu não preciso ter medo de nada, porque Ele é o juiz de todas as coisas. E Ele não age com parcialidade. Ele quer o melhor para mim. Porque é o nome dele que está envolvido na grande comissão. E eu sou o canal. Então Deus é responsável. Ele trabalha bem essa questão. Então eu preciso desse alinhamento do meu coração com o céu.
Jesus também chamou a atenção para a questão da boa árvore que produz bons frutos. Isso fala da natureza, da nova natureza, do novo nascimento, da vida de Cristo em mim, que é a boa árvore. E a boa árvore não vai produzir maus frutos ou frutos ruins que vão estragar a vida das pessoas. Não. O bom fruto de Cristo é a expressão máxima do amor ágape de Deus através da minha vida. E o amor não faz mal a ninguém. O amor não tem efeito colateral. O amor é abençoador, ele rompe com barreiras, ele quebra estruturas. Porque senão nós vamos agir na carne. A carne não presta para nada, ela só cria confusão. As coisas do Espírito são coisas do amor. O Espírito da nova aliança que nós temos no sangue de Cristo é o Espírito do amor de Deus, manifestado na terra no tempo da nossa vida, abençoando pessoas, com um objetivo eterno de trazer as boas novas da salvação, da liberdade que nós temos em Cristo, para a vida de outras pessoas. Aí eu quero chamar a atenção para a questão da caridade. A caridade em si, ela é uma bênção, claro que é uma coisa boa. Mas a caridade em si, apenas como uma assistência filantrópica, ela não promove ninguém para o céu. Ela abençoa vidas aqui na terra e vão ficar por aqui. Isso não tem propósito. E você não está mexendo no destino daquela pessoa, nem na identidade dela. Você está apenas ajudando. É preciso promover pessoas. E a única promoção que funciona, que permanece, é estar em Cristo. Qualquer outra promoção é perecível e vai ficar para trás. Então eu tenho que entender que o amor é inteligente, mas inteligente do ponto de vista de Deus, que é um ponto de vista redentivo. Não só usufruir a vida abundante nesta terra, mas ir para o céu e morar com o Senhor para sempre. São as duas coisas ao mesmo tempo. Aí sim, eu vou estar agindo corretamente, como Deus quer, como Deus ele espera de cada um dos discípulos, ok? E esse crescimento e essa maturidade na minha vida, que vai trazer essa expressão máxima do amor de Deus através de mim, ela exige uma busca sincera da parte do meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar com o pé atrás, você nunca vai encontrar Deus na sua plenitude. É uma questão de entrega, de rendição nas mãos do Senhor. Isso exige fé, exige humildade, exige quebrantamento do nosso coração. Confiando que Ele é poderoso para começar e para terminar a boa obra na nossa vida, ok? Então, o amor, do ponto de vista de Deus, não é apenas aquela coisa sentimental, aquela coisa de você ficar olhando. Não, você tem que fazer alguma coisa. E é fazendo que você começa a quebrar barreiras de resistência que o diabo plantou na vida de outras pessoas. Aquela desconfiança, enfim, aquele pé atrás, aquela resistência, você quebra com atitudes de amor. Porque o diabo, ele retroalimenta esses sentimentos de justiça própria, de vítima, de injustiça e tudo mais, de pessoas querendo levar vantagem em cima de mim. São pensamentos negativos e tóxicos que o diabo alimenta para você nunca receber o toque do amor de Deus.
Ele cria uma blindagem em torno da tua alma para que você não receba a palavra de amor, o toque de amor de Deus na tua vida. E com isso você é excluído. Excluído porque o diabo planta um ponto cego na tua vida e você se acomoda na cegueira. Você não rompe com ela. E você não vai a lugar algum sendo cego. É preciso ver, é preciso abrir a nossa visão para a gente conhecer o Deus tremendo, maravilhoso, né? Que é o nosso Deus. E é o único, viu? Não tem outro, não. Então, isso exige da minha parte um quebrantamento, uma abertura de coração, ok? E nós temos que ser cristãos full time, o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Crente, salvo, cheio do Espírito, abençoador. Não é só no culto, não. Não é só no ambiente da igreja, que é um ambiente confortável, gostoso, agradável, mas é lá fora, enfrentando lutas, desafios, perseguições, zombaria e toda a sorte de oposição do inferno. É lá fora que você tem que mostrar quem você é. O cristianismo autêntico, genuíno, que está no teu coração. Jesus nos desafia a fazer o que Ele fez. Ele nos deu exemplo e nós seguimos as suas pisadas. Siga o Mestre. É a orientação que o Espírito Santo sempre traz ao nosso coração. Ok? E o sentido da igreja é apostólico. Nós fomos salvos, estamos sendo levantados para ir. Esse é o sentido do apostolado, enviado, ir pelo mundo. Ali no ambiente dos teus relacionamentos, é para você manifestar a graça de Deus. A graça de Deus é Cristo. E nós temos a ajuda do Espírito Santo e a ajuda dos anjos que acampam ao nosso redor. Ok? Então, para que a expressão do amor de Deus encontre plenitude na nossa vida, eu preciso de mudança na minha vida. A vida abundante, a vida plena, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, é a expressão do amor de Deus. É simplesmente isso. O fruto do Espírito na vida do crente salvo são expressões do amor de Deus. Aquilo que Paulo fala em Filipenses, que o vosso pensar seja totalmente controlado, guiado pelo amor de Deus. Não tem contraindicação com relação ao amor de Deus na nossa vida. Ele é uma bênção e Ele sempre nos conduz em vitória. Ok? Bom, ficamos por aqui, encerramos este estudo, o estudo número 2, vendo os 3 princípios ali do Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, a preocupação de Jesus em trabalhar a qualidade do coração de Pedro. Porque Jesus tinha um chamado na vida de Pedro, e Jesus queria que Pedro fosse bem-sucedido no chamado para a glória do Pai. Daí a preocupação dele, de trabalhar o coração de Pedro. Porque Pedro ia cuidar de ovelhas. Pedro pisou na bola porque ele foi dominado pelo medo. E Pedro agora, como apóstolo, vai lidar com ovelhas que também estão passando pelo mesmo problema. E ele tem que ter a solução. A solução é Cristo. A solução é ser cheio do Espírito Santo, é a ousadia do Espírito Santo, é a manifestação do poder de Deus na tua vida. Então Pedro precisa ser trabalhado. Aí Pedro vai ser uma bênção.
E ninguém segura um homem assim, uma mulher dominada, um homem, uma mulher dominada pelo amor de Deus. Amém? Pense nessas coisas com carinho, com atenção, abra o coração para que o Espírito Santo traga um entendimento profundo, intenso, transbordante dessas coisas no teu coração. Ok? Que você tenha uma semana abençoada, desafiadora, colocando em prática tudo isso, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.